perfeito? Para que serve o quadrado maior? Quando você escolhe um objeto a ser seguido com um quadrado pequeno, esse objeto vai se movimentar pela cena, vai ficar pulando pela cena, perfeito? O quadrado maior mostra a área de procura do objeto que a gente está seguindo. Então, por exemplo, se eu sigo um ponto vermelho na cena, esse objetinho aqui vai marcar o ponto vermelho, vou ficar com ele em volta do ponto vermelho. E esse quadrado mostra a área na qual esse objetinho nosso aqui vai ser procurado. O ponto vermelho, se ele pular aqui dentro dessa área, o nosso tracker vai encontrá-lo. Porém, se ele pular muito para fora dessa área maior aqui, o nosso tracker talvez não encontre mais o ponto vermelho. Então, essa área de fora, tá, ela pode ser maior ou menor, dependendo da área que você quer que a gente faça a busca do ponto vermelho, como foi o exemplo que eu estou dando. Esse aqui é uma área em que você ajusta do tamanho do objeto que você está procurando, né? No caso, o nosso ponto vermelho. E tem mais uma outra coisa importante, que é esse ponto central, que eu posso movimentá-lo para onde eu quiser. Vocês estão vendo a cruzinha? Essa cruzinha mostra o ponto em que o alfinete vai estar afixado. A gente vai ver isso mais daqui a pouquinho, como é que vai funcionar. No nosso caso, eu vou diminuir aqui, a gente vai afixar num céu. Então, o céu precisa ser afixado e ele tem que seguir os movimentos do céu que está lá no fundo. Como a gente não tem um ponto a ser seguido aqui, é muito difícil. Aliás, eu vou até tecer um comentário sobre o ponto a ser seguido. A gente deve escolher sempre um ponto contrastante na cena. Então, por exemplo, aqui não tem nenhum ponto para ele seguir. Vamos procurar um ponto contrastante na cena aqui. Ó. Eu vou aumentar aqui, estou apertando espaço, eu vou procurar mais no fundo. Olha lá. Como eu tenho que seguir um céu, né, o céu tem que estar fixado, é o céu, eu tenho que seguir um movimento que está mais longe da câmera, ou seja, lá no fundo. E aqui eu tenho vários elementos bem contrastantes para ele seguir, tá vendo? A gente vai escolher, tá vendo? Essa parece uma caixa d'água ali no fundo, ela é retangular, ela está sempre na cena, ela não vai sair da cena. Se você andar por aqui, você vai ver que ela continua o tempo todo na cena, tá? Você não está vendo, mas aí ó, ela está o tempo todo na cena lá, ó. Tá, ela não sai, tá? O nosso ponto, o ponto que a gente vai seguir, ele deve realmente estar sempre na cena, não pode sair, tá? Não pode mudar de cor, não pode ser obstruído por outros elementos, ok? Então a gente vai escolher esse aqui, ó, tá vendo? Esse objeto. Vamos seguir aqui, vamos buscar agora o nosso objeto. Eu deixando mais ou menos aqui no centro do meu cursor, eu posso trazê-lo, certo? E vou agora diminuir, certo? Lá. E quando você tem ele diminuído, você tem a possibilidade de ver uma ampliação da cena. Você está vendo? Olha, quando eu estou puxando, ele ampliou a cena. E eu vou colocar a nossa cruzinha exatamente no centro da caixa d'água. O mouse não está me ajudando, mas aí a gente vai conseguir. Ok? Tá aí, eu vou aumentar para que a gente possa ver. Certo? Ainda vou mover um pouquinho para cá. Perfeito? Então agora eu tenho o meu tracker colocado exatamente onde eu quero fazer, né, a busca do objeto. O que esse tracker vai fazer então agora, relembrando? Ele vai movimentar juntamente com aquela caixa d'água, como se fosse um objeto preso a ele. Certo? Então tá bom. Agora a gente vai fazer o seguinte, deixando o cursor bem aqui no início, certo? A gente vai fazer o teste. Então, onde que está aqui? Você tem aqui, na janelinha Tracker, as várias opções. Uma que é o Track Motion, que nós vamos fazer um traqueamento, ou seja, a busca do movimento da cena. E o Stabilize Motion, que é usado quando a gente vai estabilizar uma cena. Isso a gente vai fazer depois. Agora vamos lá. O Motion Source nosso, ou seja, a nossa fonte de movimento é o nosso clipezinho chamado Motorcycle, certo? Tá aqui, você poderia optar por outros caso houvessem outros. Por enquanto não existe, certo? O nosso Current Tracker é o Tracker 1, que a gente está utilizando, certo? E existem várias formas de fazer esse traqueamento. A gente vai utilizar a mais simples dela, que é a chamada Transform. Depois a gente vai falar em outras lições sobre esses outros aqui. O Transform, o que é que ele faz? Ele segue movimentos na direção X e Y, né? X e Y. É a forma mais simples. Ele não segue rotação. Se a nossa cena desse um pequeno giro, a gente teria certos problemas. Então a gente teria que utilizar um outro tipo de tracker diferente, que seria um desses outros aqui. A gente vai utilizar o Transform, tá? Ele vai fazer um Transform de Position,
tá bom? Por enquanto vai ser somente de position, porque não há razão para a gente fazer um transform de rotação, já que a cena não tem rotação, certo? Nem de escala, a gente deixa por enquanto em position. E agora a gente vai ver, tá? Vai fazer uma análise do movimento, ou seja, nosso cursor está bem no início, a gente pode fazer uma análise para frente, ou seja, a gente vai testar se esse objeto está seguindo aquela caixa d'água. Se a gente estivesse no final da nossa cena, a gente poderia fazer, né, a análise para trás e pode também fazer a análise passo a passo, certo? Então vamos lá, a gente vai utilizar aqui agora, tá? A gente vai utilizar a análise para frente. Vejam o que ocorre com o nosso tracker na hora que a gente faz a análise. Vejam bem. Você observa que ele segue exatamente o movimento da caixa d'água, gerando keyframes aqui, ó. Você vai observar que se eu voltar aqui agora, lá, nosso objeto segue perfeitamente. Eu vou ampliar para que a gente possa ver, certo? Lá, veja bem, lá. Olha lá, ele seguindo exatamente a caixa d'água.